Diga, Deus é bom em todo tempo. Eu queria, antes que você sentasse, você abrisse sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Se você tiver Bíblia, por favor, abra. Se você não tiver, fique perto de um crente, que certamente ele vai ter uma. E aí você pode ler a palavra, ok? Diga, Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Não, porque o crente deve ter a palavra. Deixa eu dizer a você uma coisa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tenho 69 anos. Eu tenho falado algumas coisas nessa casa que vocês têm visto acontecer. Escute essa. Em 13 anos, é possível que você não tenha mais a Bíblia de papel nas suas mãos. É possível que ela já tenha sido tirada, porque os tempos estão difíceis. E se você não procurar guardar essa palavra no seu coração, haverá um dia que você vai precisar de um texto bíblico e não vai saber, porque ela ficou toda a vida na sua casa fechada. Você nunca tentou, que a Bíblia diz que bem-aventurado o que lê a palavra. Nós estamos caminhando para um tempo onde haverá uma separação de cristãos e crentes. Só ficarão os cristãos. Só ficarão os cristãos. Quem serão os cristãos? Aqueles que estarão prontos para morrer em detrimento de qualquer coisa. É como o pastor. Se o pastor não estiver pronto para dar a vida pela ovelha, ele não pode ser pastor. Na primeira batalha eu tenho que ir para a linha de frente. Se você não está pronto para isso, abra mão do ministério, porque não é o seu lugar. Não é. Os ministros de música serão os primeiros a ser chamados para a linha de frente, para adorar a Deus, porque na adoração e no louvor e na adoração a presença de Deus está presente. Sempre foi assim. Nenhum soldado é galardoado se não for para a batalha. Tem que haver uma guerra para que você seja aprimorado. Aleluia. Então pegue a palavra, guarde a palavra. O salmista já dizia há muitos anos atrás: eu guardei a tua palavra em meu coração. Não adianta você guardar na prateleira, para não pecar contra ti. Está chegando o tempo. Então, enquanto nós temos, leia, medite, guarde e viva, porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Atila está feroz. Você sabe quem é Atila? Talvez eu te fale sobre ela hoje. Ela está feroz. Para eliminar Jeoás. Sabe quem é Jeoás? Jeoás significa aquilo que Deus te deu. E Atila está querendo tirar aquilo que Deus te deu. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você hoje? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Efésios capítulo 4. Disse o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso aqui já dá uma pregação. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de trazer o aperfeiçoamento para os santos, para que possam desempenhar o seu serviço e assim edifiquem a igreja, o corpo de Cristo. E até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, e nos tornemos perfeitos varões, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas guardados das artimanhas dos homens, que com astúcia induzem os outros ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Diga: cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que pode transtornar o nosso coração para ser alinhado de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito, pelos Teus filhos que estão aptos nessa manhã, porque podem ouvir a Tua voz, podem ouvir os ensinamentos do Teu Espírito através da minha vida, para que possamos seguir consolidados em todas as coisas que é o desejo da Tua vontade. Por isso nos declinamos a Você, nos reconhecendo a Ti como nosso Rei, como Senhor dos Senhores, como aquele que rege a nossa vida, e que assim seja para todo sempre, enquanto aqui estivermos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Eu pego a palavra que nós lemos aqui, consolidado. Quero começar com essa palavra. Mas antes de começar sobre essa palavra, eu queria que você estivesse atento. Se puder escrever, escreva. Eu acho que é bom você ter sempre um caderno no domingo pela manhã para anotar coisas, é importante. Diga comigo: e disse Deus. Muito bem. Você sabe o que Deus disse? Diga novamente: e disse Deus. Muito bem. Uma pergunta que eu escrevi ontem nas mensagens que mandei: você já foi consolidado? Não se precipite em responder, pense. Aonde você foi consolidado? Você foi consolidado na igreja como membro? Se você foi consolidado como membro na igreja, você sabe as obrigações que você tem como membro de uma igreja, as coisas que são inerentes a você. E se você foi consolidado como membro da igreja, isso foi muito bom. Mas sabe, essa igreja um dia vai sair daqui, não vai existir mais aqui. Então, essa consolidação passa para um outro nível, para uma nova dimensão. Talvez você me diga: pastor, eu fui consolidado também no batismo.
O batismo é uma fase que nós passamos, mas também vai ser extinto, porque para onde nós vamos não terá mais batismo. Pastor, eu fui consolidado no ministério. Amém. Glória a Deus por ele, porém haverá uma dimensão maior que isso vai se encerrar também. Onde então será, de fato, de verdade, o lugar que nós devemos estar consolidados? Nós devemos estar consolidados como cidadãos do reino dos céus. Porque é nesse nível, nessa dimensão que nós iremos viver. E já começamos a viver aqui na terra, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Então, se você não estiver consolidado como cidadão do reino, você não tem um rei. E é preciso que nós tenhamos um rei. Porque o reino de Deus, ele é teocrático. Teo é Deus. Cracia é Deus no comando. Então, se você não tiver um rei, você vai viver como você quer. E nós não podemos mais viver como nós queremos. Porque nós temos que voltar à brincadeira da infância. Seu rei mandou dizer. E quando seu rei manda dizer, a gente tem que fazer. E eu não tenho convicção de que se seu rei mandasse dizer alguma coisa para você nessa manhã, você faria. Eu gostaria de ter essa convicção. Houve uma vez que seu rei mandou dizer, através de Moisés, que as pessoas trouxessem os bens que elas tinham para ele construir o templo. As pessoas mostraram que tinha um rei. Sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram tanto que Deus disse, olha, agora o rei está mandando dizer que eles parem. Isso é ter um rei. É você começar a pensar que você está aqui como cidadão do reino, para o reino, para investir nas coisas do reino. Houve um momento também que o seu rei mandou dizer ao povo que eles estavam mais preocupados com as casas deles do que com o templo. O que é que eu vim para essa escola dominical, meu Deus, hoje? Podia ter ficado em casa e pela internet, o pastor não estava nem olhando para mim, era muito melhor. Muito bem. Mas eu estou dizendo a você, se você não estiver consolidado no reino, você passa de um lado para o outro, basta ter uma ponte. Você vai simplesmente porque você quer ir, mas você não está indo porque o rei mandou. E muitas vezes até você diz, não, Deus falou comigo. O tempo vai dizer isso, concorda comigo? Você tem verdadeiramente um rei? Seu rei mandou dizer a mim algumas coisas hoje pela manhã. Muito sério. E esse reino que nos foi dado como um rei, está escrito assim sobre ele, desde o momento em que João entrou em cena, desde o momento que João entrou em cena, João aqui é o evangelista, até agora, isso não mudou ainda, o domínio do reino dos céus está explodindo, e pessoas apaixonadas por esse reino, se apoderam dele violentamente. Então, se você não desejar ardentemente, se você não buscar ardentemente, você não se apodera do poder que esse reino tem, porque o reino de Deus tem um poder disponível para nós. O que você tem feito para se apoderar desse reino? O que você tem feito para se apoderar desse reino? Ah, pastor, veja bem, eu tenho sonhos, eu tenho pensado em algumas coisas, eu tenho sonhado com algumas coisas, amém. Mas Faraó também teve um sonho. Você concorda que Faraó teve um sonho também? Faraó teve um sonho, mas se não existisse José, o sonho de Faraó seria somente uma turbulência de mente. Para todo sonho tem que ter uma interpretação. Graças a Deus por José.
Faraó teve o sonho e José foi o intérprete. No reino de Deus as coisas funcionam assim, você se associa com pessoas que têm o privilégio de exercer algumas funções. Como eu li aqui no texto, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Por que será que ele fez isso? A Bíblia diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os homens de Deus, eles são levantados para trazer um aperfeiçoamento, para redarguir, exortar, chamar para perto, nos dar responsabilidades, porque nós não podemos viver soltos. Por isso precisamos de um rei. Então junte o seu sonho, a palavra do reino, e você terá a interpretação de como se apoderar do reino dos céus. Sonhar é muito bom, mas se não tivermos a interpretação é apenas um sonho. Então escute isso e guarde no seu coração. Se nós não tivermos uma convicção clara da nossa vocação no reino de Deus, a partir da nossa origem, segundo o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, nós correremos atrás de um destino que já temos. Porque quando Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Ele já nos provisionou da capacidade de um destino. Eu vou dizer isso de novo para você. Se nós não tivermos uma convicção clara da nossa vocação dentro do reino, a partir da nossa origem, segundo Paulo escreveu a Efésios capítulo 1, 3 e 4, correremos atrás de um destino que já temos. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, e Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso diz que você já vivia em Deus. E quem viveu em Deus já tem destino. Aqui você só desenvolve o senso profético dele. Porque há muita coisa que você esqueceu, porque você viveu a maioria da sua vida, o tempo da sua vida no mundo. Nós éramos por natureza filho da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos seus delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E o senso profético vai nos levantar para que se manifeste aquilo que nós já temos por dentro. E se as convicções da nossa vocação no reino não se basearem na nossa origem, tudo passa a ser apenas expectativa. Você vem para a igreja com expectativa. Alguém está pregando, você tem uma expectativa. Tudo é uma expectativa. Não tem nada definido, é tudo expectativa. A expectativa de quê? De alcançar algo que você já tem. E isso lhe torna uma pessoa ansiosa. Ansiedade. E quais são as ansiedades que nos sobressaltam? Qual é o plano que Deus tem para mim? Essa é uma pergunta que todos nós, os mais maduros acredito que não, mas os mais jovens vão sempre fazer. Qual é o plano que Deus tem para mim? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Se eu estou falando com você, ou você diz amém, ou diz ai de mim. Mas é melhor você dizer amém, não é? Porque se você disser ai de mim, alguém vai ver, puxa, ele não sabe, então é melhor, não é? Amém, glória a Deus. O que eu tenho que fazer? São as perguntas. Qual o preço que eu tenho que pagar por isso? Como é que eu sei? Quando será? Por que não sinto? Por que não vejo? Por que não entendo?
Você sabia que tudo isso já está respondido na nossa origem? 5 aleluia, nenhum glória a Deus e nenhum amém. Mas eu suporto, fique tranquilo. Então nós temos que ter clareza da nossa vocação no reino, desde a nossa origem. Olhe para ela, que você vai ter clareza. Porque as trevas, elas sempre vão nos oferecer soluções a partir daquilo que nós fizermos. Se você fizer isso, terá aquilo. Se você fizer aquilo, terá aquilo outro. As trevas vão trabalhar sempre assim. Por quê? Porque a obra do inferno é demover de nós a noção da paternidade, que veio conosco da origem. Há algumas pessoas que pensam que o diabo tirou Deus da sua vida. Não, Deus não pode sair da nossa vida. Deus não tem o poder de tirar Deus da nossa vida. Mas o diabo simplesmente, ele coloca Deus como um fim a ser alcançado, nos tornando religiosos. E Deus não é um fim a ser alcançado, Deus é do começo, é da nossa origem. E porque Deus é um fim a ser alcançado para muitas pessoas, eu tenho uma expectativa da divindade sem convicção de paternidade. Porque tudo que acontece se baseia nas coisas passadas e nunca na nossa origem. E é, irmãos, nesse patamar que a vida espiritual se torna um peso, porque eu não tenho essa noção da paternidade, da intimidade da origem. Então tudo que nós fazemos se torna um peso quando esse sentimento de paternidade não existe. Porque não tem coisa melhor do que conversar com o Pai Celestial. Então, santidade tem se tornado um peso. Oração tem se tornado um peso. Consagração, pelo amor de Deus, é um peso tremendo. Você não vê, primeiro domingo do mês, eu me esgoelando aqui, uma voz que clama no deserto: líderes, liderados, pastores, esposas, venham para a consagração. Outro mês, a mesma coisa, exaustivamente. Onde eles estão? Se torna um peso. Porque o senso de paternidade não está existindo. O desejo de estar com Ele. Vida no Espírito, então, é outro peso. A pastor nem fala em dízimo, porque dízimo é um peso tremendo. E ofertas, então, pelo amor de Deus. Então, a minha expectativa de paternidade se tornou uma expectativa religiosa. E a pior forma de idolatria é eu tentar fazer alguma coisa para alcançar aquilo que eu já tenho. Porque eu crio os meus deuses. Irmãos, eu não desejo pastorear uma igreja que vive de expectativas, baseada apenas no fruto do seu serviço. Nós temos que olhar para a obra redentora de Cristo. Se eu não sou uma igreja que traduz Cristo, eu preciso pensar. Para que eu seja uma igreja que traduz Cristo, eu preciso ser cidadão do reino. E como cidadão do reino, eu tenho um rei. Quando você acorda e diz: hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Onde está o rei nisso? Qual foi o seu tempo de comunhão com o rei? Perguntando: Senhor, e hoje?
Qual é a agenda? Aí 3 perguntas soam. Onde, quem e o quê? Diga comigo, onde, quem e o quê? Agora é interessante que você lendo a Bíblia, você vai perceber que Deus nunca trata com o quê. Deus só define onde e quem. Não é interessante? Por quê? Porque isso está ligado à convicção que nós temos. Se eu tiver convicção de onde eu vim, da minha origem, se eu tiver convicção de onde eu vim, esse que por si só já se define. Então, se eu tiver convicção de onde eu vim e porque vim de uma origem, quem eu sou, o que já está respondido. Por isso que Deus não trabalha com o quê. E o que é que o inferno quer que a gente veja? No dia que você fizer, você vai ver. Mas o Espírito Santo diz que não é por visão, não é por vista, é pelo que eu creio. Veja como é que o trabalho é feito. Lá no Gênesis começou assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dessa árvore comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando aqueles seres que Deus criou em primeiro plano e formou, porque criação é uma coisa e formação é outra, quando eles esqueceram da origem, o diabo os enganou. A melhor forma que o inferno tem para nos enganar é nos tirar os olhos da origem, de onde nós viemos, da perfeição, e nos colocar no passado, o lugar imperfeito, o lugar do pecado. Então o inferno começa sempre dizendo o quê? Para te dar expectativas de quem você vai se tornar se você fizer isso que o inferno está dizendo. Para você chegar onde você gostaria de chegar. Porém, na sua origem você já é. Diga, na minha origem, eu já sou. Quando essa convicção chegar, as suas expectativas serão diferentes. Elas serão sem ansiedade. Porque você já sabe o que você é. Você já sabe o que você tem. Então a medida do ter que nunca enche, já vai estar cheia. E essa expectativa, para mim, burra, para mim, para você não tem sentido. A minha expectativa tem que ser de outra forma. E talvez eu fale nisso hoje, ou talvez não fale. Mas eu estou aqui fazendo o papel daquilo que o apóstolo Paulo disse que Jesus fez, levantar homens para que pudessem trazer ensinamentos para o crescimento. E se eu não trouxer um ensinamento para você, para o seu crescimento, mostrando a verdade, tentando passar a mão por cima, que Deus é amor, mas também Ele é justo, amém? E Ele quer que as coisas no reino dEle andem corretamente, que seus filhos andem corretamente. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então deixa eu te mostrar a tua origem, porque se você aprender sobre sua origem, você nunca mais vai ficar perguntando: qual é o meu ministério, qual é o meu isso, qual é o meu aquilo, não, na sua origem você já vai saber disso. Aleluia. E hoje nós temos uma síndrome
Na infância nossa, nós não teríamos coragem de perguntar aos nossos pais: por quê? Para quê? Hoje não. Hoje os nossos filhos, qualquer... Não, por quê? Para quê? É mais ou menos assim. Eles querem saber por quê. Não tem nada errado nisso. Os tempos mudaram, porém, nós temos que ter cuidado, porque o mundo jaz no maligno. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, por favor. E eu vou mostrar a você agora no espelho da palavra. Aleluia. Está dito assim, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus ministros, se tiverem uma tradução diferente dessa, se tiver algo a acrescentar, por favor, me interpelem, nós estamos numa escola. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, diga: eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Irmão, só isso aqui já é motivo de você começar a correr, derrubar as cadeiras, não tem problema não, acabar com tudo aqui dentro. Só isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, ei, preste atenção, ele nos escolheu, olha a vocação, para sermos santos. Então consagração não pode ser um peso. Ele nos escolheu para sermos santos, segundo, irrepreensíveis. Perante ele em amor. Perante ele, diante dele. Ele é o rei. A gente está sempre diante dele. E nos predestinou para ele, pela adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória e de sua graça. Ei, vocação, você nasceu para o louvor e para a glória dele. Não, pastor, mas eu quero é um chamado. Não, eu quero uma posição, eu quero um ofício. Mas está aqui. Já está feito desde a sua origem. E ele nos deu isso gratuitamente no amado, que é em Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmão, só isso aqui já era para a gente estar 24 horas no templo, de joelho, agradecendo: Pai, muito obrigado, porque eu era um miserável, pobre, cego e nu, e você me livrou, você me deu a salvação, me fez justiça sua, aleluia, glória a Deus. Mas irmão, você tem que ir para o ministério. Rapaz, eu estou tão bem aqui nesse ministério do louvor e da adoração a Deus, glorificando o nome dele. Não, eu não estou dizendo que você não pode ir para o ministério, mas antes de você pensar em tudo isso, irmão, se eu pudesse hoje te dar o meu lugar, eu ia te dar, porque eu estou querendo outra coisa, mas eu não posso fazer isso agora, porque a minha tarefa não terminou ainda. Saia daquela fase de dar satisfação às pessoas e dê satisfação para Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser desobediente às autoridades que Deus levantou sobre você, porque elas estão te ensinando. Você entende o que é que eu estou dizendo? Não, eu não vou fazer aquilo ali, porque senão o que é que as pessoas vão pensar de mim? Se eu me consagrar demais, se eu orar demais, o que é que minha família vai pensar? É nesse sentido que eu estou falando.
que muitas vezes você deixa de pregar o evangelho para uma pessoa porque você não sabe o que é que elas vão pensar. Eu já sei o que é que as autoridades vão pensar, elas vão te levar preso. Mas eu sou crente, eu não sou cristão, então crente vai preso, cristão não, né? Não é assim. Muito bem. Versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou numa medida muito pequena. Não, sua Bíblia não diz isso. Como foi que ele derramou? Abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Então tudo está conosco. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, feitos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos feitos para o louvor da sua glória. E como seremos para o louvor e para a glória de Deus, de acordo com os nossos procedimentos dentro do reino, ouvindo o rei, em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido nesse evangelho, fostes, presta atenção, selados com o Espírito Santo da promessa. Diga: eu estou selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade que somos nós, para o louvor da sua glória. Ele é o penhor, ele que garante isso. Então, irmão, se essa revelação da palavra não for entendida, nós viveremos sempre nos dilemas existenciais. Para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que eu quero? O que é que eu faço? O que é isso para mim? O que é aquilo? E tem pessoas assim. E elas estão sentadas aí querendo algo. E eu olho para ela e olho para a palavra e vejo que ela não está dentro daqui. Mas ela quer algo, mas eu não vejo ela dentro daqui. Aí de repente ela diz: não, aqui eu não vou ter chance de nada, vou para outro lugar. Aí vai para outro lugar. Se lá o pastor tiver a mesma visão, não terá chance. Porque se nós não seguirmos primeiro os primeiros requisitos, doutora Rafaela, eu sei que não é sua área, mas se você fosse uma médica em uma área que você precisasse ter um cliente, que para resolver o que ele tem, ele precisa primeiro fazer alguns exames. Aí você passa uma bateria de exames, de sangue principalmente, e etc, 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 etc. E o paciente diz assim: olha, infelizmente eu não vou fazer esse exame não, a senhora passa um remédio. Eu lhe pergunto: você passaria? De jeito nenhum. Porque você não tem um diagnóstico do que a pessoa tem. Irmão, se os princípios elementares de Deus, que trouxemos da nossa origem, não estiverem em evidência, como Deus pode botar os degraus para que nós subamos para um nível, uma dimensão maior? Não tem como. Você está aqui ou já foi para casa? Então essa revelação precisa estar conosco. Sabe por quê? Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 13, 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino. Menino é assim: dá, quero. O pastor Bruno deve estar passando uma situação difícil com o Francisco, porque ele quer a bateria de manhã, de tarde e de noite.
E lá na igreja ontem eu estava ouvindo bem. Aí liguei para Diogo, para falar com o Diogo, está bem. Eu disse, isso é Francisco, né? É. E é porque ele está com a baqueta de comida japonesa. Porque se der a baqueta mesmo daquela ali, o negócio é feio. Aí eu pergunto para você, adianta você dizer, não, Francisco, é ou não é? Você regra, mas ele quer. Então, nós estamos vivendo assim, no reino. A gente quer porque quer, eu quero porque quero. Não é porque você quer. Primeiro nós temos que cumprir os princípios elementares que o reino nos ensina, que nós trouxemos da nossa origem. Desenvolvido isso, outras coisas começam a surgir. Mas não adianta você querer começar pelo fim. Não adianta eu construir algo botando no teto, vai cair. Não tem nem que sustentar. Eu tenho que fazer base, depois colunas. Tem outra tradução que diz assim, quando eu era criança, eu falava de coisas de criança, pois via as coisas como uma criança, raciocinava como uma criança, mas chegou o dia em que eu amadureci e deixei de lado os meus modos infantis. Percebe que isso é um exemplo de alguém que encontra o seu senso profético de destino? Quando você deixa de ser criança em muitas situações e muitas coisas. E como é que você sabe que você deixou de ser criança? Eu vou lhe dar um texto maravilhoso, Romanos capítulo 5, 17, que diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância, lembra lá, na nossa origem, a abundância, da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, o cidadão do reino tem que reinar em vida com o rei. Se você não está reinando em vida, tem alguma coisa que está fora do lugar. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Preste atenção nisso aqui. Quantas pessoas aqui já viajaram de avião? A grande maioria, não é? Muito bem. Lá está escrito em inglês, gate. É isso mesmo, né? Porta. A porta que dá acesso para a aeronave não é simplesmente um acesso para a porta da aeronave. Aquela porta vai te levar a uma outra dimensão. Quando você passa por aquela porta, você passa pela porta do avião e você senta, você está pronto para ir a outra dimensão. E o começo da dimensão é subindo. Ele sobe 10.000 pés. E você está lá. É tão rápido que você não percebe. Parece que está parado. Por isso que é nostálgico. E mexe de um lado, e mexe do outro. Esse é o problema de entrar em outras dimensões. E por isso que a gente não quer entrar. Porque parece que está parado. Não está parado, não. Está em funcionamento. Só que quando você tem o alvo que é aquele que é a tua paternidade, a expectativa é de que você chegue. Acabou-se. Não tem jeito, eu chego. Coloque isso no seu coração. Toda porta que você passar, ela vai te levar a uma nova dimensão. Agora, é possível que tenha alguns obstáculos. É possível? Eu não sei porque a arte da ciência, eles colocam aquela plataforma de você entrar no avião e sempre tem um batente. Aquilo é perigoso demais, né? E a gente tem uma malinha de mão de 10 quilos, e às vezes é pesada para você levantar e botar aqui. Eu não sei por que tem aquilo. Mas sabe de uma coisa? Quando você está pronto para passar para novas dimensões, vão ter obstáculos. E você tem que vencê-los. E você tem que perceber qual é o seu maior obstáculo no tempo presente que você está vivendo. Acesso a outras dimensões. Lembra da história que eu trouxe aqui? Sobre a irmã Eliane, que ela ficou assim meio brava comigo quando eu falei? Dando espaço para o novo. E se você olhar para a sua origem, isso já está tudo programado para que você
Ande naquilo para o qual você foi levantado. Aí nós vamos ter aqui na igreja a escola de adoração. Não, pastor, eu já sei adorar. Você sabe mesmo? Você já teve em momentos de oração que você passou para outra dimensão? Não, pastor, veja bem. Se for como Enoque, eu não quero não. Porque Enoque não voltou. Pode ser. Pode ser. Elias entrou em outra dimensão. Rapaz, o diabo suou para descobrir sobre o corpo de Moisés. Até hoje não descobre. Está em outra dimensão. Ninguém alcança. E sabe, Deus quer que nós entremos em outras dimensões. Pastor, eu já sei tudo sobre oração. Será que você sabe mesmo? Essa semana eu peguei 2 ministros meus e sentei para conversar. Eu disse, escuta isso aqui, irmãos. Qual foi a palavra que eu usei? Você lembra? Precatória? Já viu essa palavra na Bíblia, irmão? Como é que está lá? Não lembra agora? Muito bem. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, irmãos, eu convoco vocês à prática de precatórias, deprecação, desculpe, a prática de deprecação, oração, súplicas e ações de graça. Deprecação. Aí vocês, espera aí, por que Paulo não disse assim, eu convoco vocês à prática da oração? Pronto, não. Porque tem níveis, e esse nós não conhecemos, nunca entramos nele. A deprecação é um nível que você entra num tribunal de um juiz. Em outras palavras, é uma petição que você faz em lugar de alguém. Os advogados sabem muito bem sobre isso. E você entrar em oração, num tribunal espiritual, em oração, por uma causa, isso é diferente. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo pão que você me deu hoje, em nome de Jesus, amém. Paulo disse que você podia orar assim também, mas devia fazer deprecações, ou seja, entrar em um tribunal espiritual. Quem vai ouvir essa oração é um juiz, é a tua petição. Aí nós temos agora a escola de oração que está chegando aí, e você está lá, olhando para o mundo, a igreja dando uma oportunidade de você se aprofundar nesse tipo de assunto, para que as suas orações sejam totalmente diferentes e respondidas mesmo. Eu não sei porque você não fez sua inscrição ainda, não entendo. Pastor, é o dinheiro, mas é o dinheiro está te parando? Quando o rei é o dono do ouro e da prata, então você não tem rei. Está provado que você não tem rei. Está provado. Porque o dinheiro está te parando. O dinheiro te amarra. Cadê o rei? Irmão, enquanto o dinheiro for o teu senhor, ele vai te amarrar para você não fazer nada. Mas quando você for o senhor dele, você diz, rapaz, você vai se multiplicar. Eu não sei como não. Vai se multiplicar. Eu vou fazer. O justo, olha que dinheiro. O justo viverá da sua fé. Não é do dinheiro, não. Então se multiplique. Pronto. Eu acredito que hoje nós teremos 100 inscrições. 5 amém, 2 aleluia, 1 glória a Deus. Você está vendo como a gente fica parado em algumas situações e amarrado em situações? Fica, irmãos, é muito sério. Irmãos, vocês têm uma foto aí do templo ontem lá que nós passamos? Só uma foto, tem aí uma foto? Joga aqui uma foto para o pessoal ver, que coisa bonita. Eu gostei de uma palavra que a irmã Eliane disse quando subiu lá. Ela disse assim, é muito bom ter essa visão, né? Essa visão enche os nossos olhos. Eu acredito que esse trabalho que a supervisão fez no nosso novo templo foi exatamente para nos dar uma visão de como serão os 3 cultos que nós vamos ter lá. 5 amém, 10 aleluia, 1 glória a Deus, e por aí vai.
Só preciso da foto. Foi uma foto que vocês mandaram para mim. Somente dessa foto. Está cedo ainda, não é nem 11h30 ainda, viu, irmãos? Então tenham paciência que o almoço está sendo feito ainda. Em algum lugar que você vai, o almoço está sendo feito. Vai chegar, vai chegar. Eu quero mostrar essa foto a vocês, porque é muito importante. Acessando, chegou? Não. Acessando novas dimensões. Diga, acessando novas dimensões. Pastor Felipe, você está aí atrás por quê? Vem acessar aqui uma nova dimensão. Ministros, vocês têm que ficar aqui na frente comigo. Olha, irmãos, escute isso. Olha para mim, olha para mim. Observando a natureza do ministério de Davi, preste atenção, que era essencialmente cuidar de ovelhas, e porque ele cuidava de ovelhas, ele sabia o valor e o quanto custava para ele cada uma delas, e não eram muitas, eram poucas. Quando o leão e o urso se apresentaram e tentaram sabotar o seu ministério, porque quando o urso e o leão se apresentam querendo tirar você da igreja, ele está tentando sabotar aquilo que nós estamos fazendo, e você não está percebendo. O leão e o urso tentaram sabotar o ministério de Davi, que era cuidar das ovelhas. Davi não pensou duas vezes, nem na sua própria vida, ele foi para cima. Ei, na ovelha não. Você pode pegar qualquer outro animal, ovelha não. Ovelha é seu preço. Olha, irmãos, isso foi ontem lá no novo templo. Será que você pode se ver aí, não? Aí. Já tem até um filminho, depois eles passam. Isso foi ontem, irmão. Ainda falta aqui esse lado. Ainda tem lugar. Ó, olha lá. Isso é muito sério. Preste atenção. Olha, oração, já estava lá a inscrição. Olha lá, olha que coisa bonita. Isso é o novo templo. Olha lá o pastor. Filmaram o pastor, eu nem estava vendo. Olha a visão de cima, olha. Obrigado, irmão, pelo seu grito aí, viu? Me ajuda isso. Até comida tinha, mas crente come, né? Não tem jeito, crente come, não é brincadeira. Olha. Meu Deus. Pronto, olha lá. Olha Lucas aí, o rabino da Galileia aí. Essa foi a visão que Deus colocou nos nossos olhos ontem. Eu soube até que Renato foi lá visitar ontem. Pô, eu fiquei sabendo. De repente ele passou por mim assim, nem falou comigo, mas tudo bem, eu entendo. Ele estava de bermuda e ficou meio encabulado e coisa e tal. A minha pergunta é, o que você está fazendo por isso aí? O que é que você está fazendo por isso aí? Seu rei mandou dizer que você investisse em alguma coisa. Nós precisamos levantar 2.600.000 para terminar. Os banheiros estão uma coisa mais linda. O departamento infantil então vai ficar uma coisa do céu. Mas eu queria que você se levantasse, fizesse alguma coisa. Seu rei mandou dizer. Ali vão salvar-se muitas vidas. Muitas curas, Tiago, vão acontecer ali. Coisa tremenda. 3 cultos cheios. Ah, pastor, veja bem, eu estou vindo aqui em Pinheiro, mas andar mais 6 quilômetros. Vou pensar. Seu rei mandou dizer que é para você ir. E faça alguma coisa, nós estamos precisando. Precisamos concluir esse prédio. Está muito bonito, não precisa ficar mais. Diga, Deus é bom. Bom, mas eu falava que Davi não pensou 2 vezes na vida dele, ele enfrentou o leão e enfrentou o urso. Podia ter morrido, podia. Mas preste atenção. Eu disse para você que a natureza do ministério dele era o cuidar de ovelhas. E quando essa natureza está dentro de você, o mal não vai ter forças para te vencer.
porque essa natureza está dentro, de guardar, de preservar. E a Bíblia diz que Jesus deu esse conselho quando ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, corre, foge. Então o lobo vem e arrebata e as dispersa. Então nós olhamos que a natureza do ministério de Davi, que era cuidar de ovelhas, ele agia assim. E porque ele agia assim na natureza ministerial de fazer a coisa correta, a Bíblia diz que Deus o tornou apto para ser um matador de gigantes. Sabe por quê? Porque Davi estava tão realizado no que ele fazia, havia tanta convicção no seu coração que era aquilo, para aquele tempo era aquilo. Ele não desejou fazer nada naquele tempo, porque naquele tempo era aquilo. Davi não era um rei cuidando de ovelhas. Davi era um pastor reinando em vida. É diferente. Por quê? Porque tinha satisfação no que ele fazia. Aquilo estava no caráter, na natureza do ministério dele. Então, havia satisfação, havia alegria. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele tempo de Davi no deserto, cuidando daquelas ovelhas, Davi escrevia cartas para Deus. Não, pastor, são os salmos. Não, são cartas. Eram seus momentos com Deus, de solitude, escrevendo cartas para Deus. Já pensou Davi escrevendo lá? Pai, você é o meu pastor e de nada eu tenho falta. No deserto, só com ovelha, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, massacrado. Pai, você é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Só tem deserto, calor, escorpião. Você me faz descansar em pastos verdejantes. Você me guia mansamente pelas águas tranquilas. Você refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele olha para o deserto e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Eu sei que tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Tu tens ungido a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias. E quando essa jornada terminar, por fim, habitarei seguro contigo para todo sempre. Isso é uma pessoa cuja jornada ele tem convicção dela. Não está com nem procurando isso ou aquilo outro. Ele já sabe o que tem que fazer. Irmão, nós temos que viver assim. Aleluia. Agora preste atenção. No momento só da vida que Davi esqueceu dessa origem, olha o que aconteceu. Houve um momento que a Bíblia diz que ele esqueceu da origem. Ele perdeu o coração de pastor porque tinha uma coroa de rei na cabeça. Aí ele esqueceu. E ele estraçalhou a ovelha que ele tanto defendeu, porque a coroa subiu para a cabeça. Perdeu o coração de pastor. Irmãos, eu não quero encontrar no pastoreio uma forma de reinar. Eu quero reinar com o rei, no reino. Amém? Diga: Deus é bom. Há muitos de nós que pensam que o culto é o encontro das ovelhinhas de Jesus. O encontro das ovelhinhas de Jesus é no departamento infantil. Aqui é o encontro de futuros ministros. Não, você não ouviu não. Aqui é o encontro de futuros ministros. Pessoas que estão amadurecendo pela pregação da palavra, pelo ensino. E você precisa amadurecer.
nós somos exortados pelo apóstolo Tiago. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ei, quando você não pratica a palavra, você não está enganando a Deus, não. Estão dizendo ali, o horário parou, pastor, por favor, pare. Mas eu não posso parar, porque seu rei mandou dizer que eu continuasse. Eu vou já parar, calma, um minutinho já eu termino. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. É Tiago 1, 22 e 24. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Já viu que quando você sai do espelho, você não lembra mais? Agora, há também muitas pessoas na igreja que já estão praticamente há 10, 15, 20 anos, em todas as igrejas, né? E eles acreditam ainda que eles são ovelhinha de Jesus. Bé! E a única coisa que eles fazem é gerar demandas. Eles não evangelizam, não conquistam ninguém para Jesus. Há alguns anos atrás eram afogueados, hoje estão gelados. Não cresceram, porque olharam para A, para B, para C. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor. Irmãos, ele não é o consumidor da fé, ele é o consumador. Mas para muitos a fé foi consumida, porque você olhou para um lado e olhou para o outro. Por quê? Porque falta a iluminação dos olhos, como Paulo disse. Se não tiver a iluminação dos olhos, nós precisamos ter cuidado, porque uma névoa chega e você só vê falhas, só vê defeitos, e só vê isso, só vê isso, só vê isso. Eu já tive uma pessoa na igreja, lá na Padre Garcia Velho, a gente tinha cultos assim bombásticos. Quando terminava o culto, essa pessoa vinha e disse: pastor, um detalhe. Sim, a letra da música está toda errada, as vírgulas estão de um lado, os pontos estão do outro. Tem algum problema ele me dizer que está errado? Não, nenhum problema. Mas eu dizia assim: tudo bem, irmão, vamos consertar. Mas me diga aí sobre a palavra. Ele disse: que palavra? A que eu preguei. Ah, pastor, eu estava prestando atenção nesses erros aí. Pronto. Então a palavra não serviu para nada. Era apenas um ouvinte sem prática, porque aquilo não entrava no coração. A palavra, irmãos, é para ser ouvida aqui. Quando você sair, antes de sair, você já faz um compromisso: eu vou viver isso aqui que eu ouvi hoje. Eu gostava muito no tempo que tinha fita e CD, porque as pessoas compravam a ministração e ouviam de novo. Eu só conheço uma pessoa, os demais eu não posso falar. Eu só conheço uma pessoa que escuta cotidianamente, desde lá até aqui, desde a fundação do mundo até hoje. É Ademar. Está sempre ouvindo as mensagens de trás. Mas pastor, o senhor falou isso, está vendo? O pastor, o senhor falou aquilo, está vendo? Eu tenho as fitas ainda, pastor. Eu não sei onde ele toca essas fitas, mas ele tem as fitas. Era bom porque você ouvia de novo, né? Ouvia. A internet não era como hoje, né? Recheada de tudo quanto é coisa. Aí você ouvia. E isso vai te convencendo. Você está pensando que Ademar é esse homem mansinho aqui há anos atrás? Esse homem bom hoje, mansinho, tranquilo? Não, irmão. Era carne de pescoço. Mas a palavra foi entrando. E ele foi convivendo também comigo. E a gente conversava muito, né? Tinha dia que ele ficava vermelho, mas respeitava. E a gente foi vivendo. Hoje está aí, bem, pastor Ademar de Barros. Desculpa. Pastor Ademar de quê? Bezerra. Pastor Ademar Bezerra. Amém? Tomando conta da congregação de Osasco. Aleluia. Agora um conselho do apóstolo Paulo, para a gente terminar. 1 Timóteo capítulo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo
e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você tem ouvintes? Você tem levado a palavra para eles? Seu rei mandou dizer que você levasse a palavra que você está ouvindo para alguém, porque até o fim do ano você tem que dobrar o número dos membros, você trazendo um. Quem aqui entendeu isso? Porque ovelha gera, você vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai ter o rei, você vai me dizer que você tem um rei, que esse rei mandou dizer. Então, procure alguém que você comece a orar por ele e você começa a trazê-lo. Obrigado, João, por subir. Você já está me dizendo que eu tenho que terminar, isso é bom. Louvor, pode subir. Aleluia! É somente olhar a forma como você foi gerado e você vai descobrir sua essência. Sabe como você foi gerado? Escute isso. Pois, segundo o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, eu fui gerado pela palavra. Irmão, isso significa algo para você? Eu fui gerado pela palavra. Então, o que é o meu DNA? Diga palavra. O seu DNA é a palavra de Deus. Então você tem o DNA de Deus. Amém? E se você tem o DNA de Deus, faça a diferença com Ele. Não faça nada pela sua força. Faça aquilo que seu rei mandou dizer. Tem uma coisa bonita aqui que eu quero ler para você, olha. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda a riqueza dos prudentes, nem dos inteligentes o favor. Isso me diz que Deus não irá concretizar absolutamente nada que esteja fora da sua palavra. E se você foi gerado pela palavra, o seu DNA é a palavra já está aí, você só precisa começar a acionar aquilo que você já tem dentro. Então, quando sua voz começar a soar, essa palavra vai reconhecer que esse DNA está igual. Aí as coisas começam a acontecer, começam a ter uma manifestação. Diga, Deus é bom em todo tempo. E comece a partir de hoje a usar algo que eu iniciei essa mensagem. No livro de Gênesis, você vai encontrar uma palavra chamada Tesha, que significa gestação. Tesha, gestação. Não se engane que foram somente 6 dias para construir tudo que aconteceu. Não seja tão simples e bobo. Estude mais a sua palavra. A palavra de Deus. Até porque não tinha o sol nos primeiros dias, não é o tempo do sol. Eu não vou entrar nisso agora. Mas veja bem, lá está escrito uma palavra, uma frasezinha pequena, que era o Tesha, onde a gestação das coisas acontecia. Sabe qual era essa palavra? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Tesha. Toda vez que Deus falava, está escrito, quando Deus falava, uma gestação começava a entrar em movimento. E ele dizia, haja isso, haja aquilo outro. Mulheres que querem filhos, coloca a mão no ventre e diz assim, e disse Deus, os meus filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão. Quando você disser assim, e disse... Arthur, não tem mais jeito aí, né? Tem jeito, se Deus quiser tem. Mas Deus... Não, tudo bem, vamos entrar nisso não. Entende, irmãos? E disse Deus. Agora, quando você disser, e disse Deus, cite a palavra para aquilo que você precisa. Você tem que descobrir as pérolas que existem na palavra. E disse Deus, haja isso, haja aquilo. A mesma coisa você pode fazer na sua vida, baseado em um propósito da palavra. E você vai ver que as coisas vão acontecer.
Sabe quantas vezes Deus falou e disse Deus? 9 vezes. Porque a palavra techa é gestação. Então ele falou 9, porque 9 é uma gestação. O que você está precisando gerar? Você já sabe quem você é, você já sabe de onde veio, você já sabe qual é a sua vida, o que Deus quer que você faça. Agora, dentro disso, o que é que você quer gerar? Já está aqui dentro. O DNA da palavra está aqui dentro. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disse acontecerá. Principalmente quando você tem o DNA da palavra, e você pega a palavra e você, os dois juntos. Não tem como não funcionar. É por isso que a Bíblia diz assim: tudo que 2 ou 3 reunidos, estando ali, Deus está presente. Se Deus está presente, o que você concordar já terá sido feito, porque no céu já foi feito. Só falta você manifestar isso na terra. Já terá sido feito no céu. Então a escola de oração, de adoração, já está feita. Ela já existe no céu, porque é o propósito de Deus que nós sejamos aqui na terra, como lá no céu acontece a adoração. Agora, uma adoração, não como a gente faz, é algo diferente. É um momento de adoração onde você vai ter visões, onde o mundo espiritual vai se abrir. É a escola de oração onde você vai se inscrever, você vai fazer, você vai ver pela oração coisas que são extraordinárias, que vão acontecer na tua vida, mas se você não for lá, a porta está aberta, o gate está aberto. Quer passar para outra dimensão? Vai estudar, vai fazer a coisa. A igreja está dando os subsídios para que você cresça. E eu quero terminar dizendo o seguinte: tanta coisa boa para falar, mas tenho que parar. Para parar, eu tenho que falar algo para você agora. Fique de pé. Olha, Acabe, o rei Acabe, ele teve uma filha com Jezabel. O nome da filha de Acabe era Atália. E Atália queria porque queria ser rainha. Atália queria porque queria ser rainha. Mas ela sabia que o reino só poderia ser passado de pai para filho. Aí o que ela fez? Só existia uma alternativa para Atália. Sabe qual era? Matar os netos. Porque matando os netos, ela ia ficando. Então o que é que ela fez? Ela começou a matar a dinastia de Davi todinha. Tudo que era cimento de Davi, ela começou a matar, para ficar só ela. Mas aí a Bíblia diz que se levantou Jeozeba. E Jeozeba se levanta, e havia ainda um neto, chamado Joás. Aí Jeozeba disse: ei, Jeoás você não toca. Jeoás você não mata. Sabe por que ela fez? Jeoás significa Deus me deu. Jeozeba estava dizendo: aquilo que Deus nos deu você não tira. Então ela pegou Jeoás e levou para o templo, pequenininho, escondeu ele no templo. O melhor lugar que nós temos para esconder nossos filhos, que Deus nos deu, é no templo. O pastor Felipe está fazendo uma reunião com os pais, mas não tem pai na reunião. Cadê os pais? A Thalia está querendo pegar o que Deus te deu. E se você não tiver cuidado,
o melhor lugar de você guardá-la é no templo. É na escola dominical. É nos cultos que eles fazem. É na escola que nós vamos abrir de adoração. Para eles aprenderem a adorar, para eles aprenderem a tocar instrumentos. Você está pronto para fazer isso, meu irmão? A Thalia está lá fora, com toda a quantidade de ideologia de gêneros, querendo pegar o que Deus te deu. Deu a mim também. E se nós não tivermos um cuidado, eu te peço, se levante por Joás nesses dias. Nós somos oriundos da 7ª geração, que começou em Isaac, que significa sorriso. Nós somos a geração da alegria. Por que estamos tristes? Por que não sorrimos? Por que não estamos alegres? Onde guardaremos Joás? Onde guardaremos aquilo que Deus tem nos dado? Os talentos e os dons que Deus tem te dado. Igreja local. Anime-se. É muito importante. A Thalia está lá fora. Cuidado com shows mundanos, com cara de infantil, e os filhos indo. Cuidado. Não, mas é uma besteirazinha. A Thalia está lá querendo matar, porque ela quer ser rainha. Ela não quer que a tua descendência reine. Aquilo que Deus te deu frutifique, prospere. Irmãos, isso é um alerta. Tenha cuidado. Levante-se por Joás nesses dias. Levante-se por aquilo que Deus lhe deu. Guarde aquilo que Deus lhe deu. É tão precioso, é tão poderoso. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus pela tua palavra, a tua graça superabundante sobre as nossas vidas. E pelos ensinamentos dela, Senhor, que eles frutifiquem para a glória do teu nome, que o nosso coração esteja cheio sempre da tua palavra, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a tua palavra tem nos ensinado, Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo o teu povo, Senhor, para que se torne um povo forte, verdadeiramente cristãos, voltados para o Evangelho do Reino, voltados para o Rei do Reino, e assim seremos prósperos, e o teu nome será glorificado em nossas ações, em nome de Jesus, amém.